a revolução no quesito liberal, a revolução liberal burguesa do século XVIII, uma revolução que é um divisor de águas da história. Ela muda, né? Ela faz aquela transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, ok? Depois da Revolução Francesa, o mundo nunca mais será o mesmo, e principalmente por quê? Porque ela acaba com o antigo regime caracterizado pelo absolutismo monárquico, e coloca no poder a burguesia. Importante que a Revolução Francesa ela é uma revolução liberal de caráter burguesa contra o antigo regime, defendendo lemas como liberdade, igualdade e fraternidade. Nós vimos esse conceito na nossa última aula. E nós estudamos também como é que estava a França pré-revolucionária, né? Nós vimos que a França pré-revolucionária, a sua sociedade era uma sociedade estamental, dividida em estados. O primeiro estado, o clero, representava 1% da população. O segundo estado, a nobreza, representava 2% da população. E o terceiro estado era o povo, representado pela burguesia, pelos sans-culottes e pelos camponeses, que representava simplesmente 97% da população francesa. E a França era carregada nas costas pelo terceiro estado, porque o primeiro e o segundo estado eram isentos de todo e qualquer impostos. E o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, vivia de títulos, privilégios, vivia de luxo, de riqueza, ostentação, e quem bancava todo o luxo e a riqueza do primeiro e segundo estado era o povo, era o terceiro estado, a burguesia, os sans-culottes e os camponeses. Então, nesse cenário de exploração do terceiro estado, é que nós teremos uma realidade que impera com uma exploração. Uma realidade que vai ficar ainda pior com a situação econômica da França. A França que se envolveu na Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, terminou a guerra derrotada para a Inglaterra, com a derrota, rombo nos cofres públicos. A França se envolveu na Guerra de Independência dos Estados Unidos, de 1776 a 1783, mais uma vez gastos públicos, gastos exorbitantes com a nobreza, o luxo da nobreza cortesã. Esse luxo gastava-se, para manter o luxo da nobreza, 20% de tudo que era arrecadado na França. Então, 20% de toda a riqueza produzida pela França era para o luxo da nobreza. Fora isso, nós temos a questão do crescimento populacional. A França era o país mais populoso da Europa, com 25 milhões de pessoas. Vem uma crise climática entre os anos de 1787 e 1788. No ano seguinte começa a Revolução. O inverno rigoroso faz com que a lavoura de trigo caia a produção. Lei da oferta e da procura. Se tem pouco trigo no mercado, o preço sobe. Inflação, fome. Principalmente entre os mais pobres. Os camponeses, né? E os sans-culottes. Em meio a essa situação de crise agrária, em meio a situação de crise, né, na exploração de impostos, tributos sobre o terceiro estado, os cofres públicos vazios, Jacques Necker propõe cobrar impostos para o primeiro e segundo estado. E aí o rei convoca a reunião dos Estados Gerais. Essa reunião dos Estados Gerais reuniria deputados do primeiro, segundo e terceiro estado. A reunião não deu muito certo. O terceiro estado se declarou em Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. E a França, que era uma monarquia absolutista, se uma Constituição ficasse pronta, ela se tornaria uma monarquia constitucional. A Constituição serviria para limitar os poderes do rei, e o rei perderia os seus poderes absolutos. É óbvio que o rei não queria isso. E o rei ameaçou usar o exército contra a Assembleia, chama o seu exército para Paris, para Versalhes, e aí é nesse momento que o povo pega em armas, especificamente a burguesia e principalmente os sans-culottes, e eles tomaram a fortaleza da Bastilha. E o 14 de julho de 1789 é o dia que oficialmente é reconhecido como o início da Revolução, o dia da tomada da Bastilha. A Bastilha, que era o símbolo do absolutismo, com a queda da Bastilha, simboliza de maneira simbólica também a queda do antigo regime. E começa a Revolução. Na cidade, o povo ensandecido toma a fortaleza da Bastilha. No campo, nós teremos a revolta camponesa, né? A revolta camponesa contra os tributos feudais, contra os altos impostos, contra a exploração da nobreza provinciana, com tributos feudais como mão morta, formarriagem, albergagem, talha, corveia, banalidade, e impostos que ainda tinham características feudais. E esses camponeses se revoltaram, incendiaram castelos, mataram seus senhores, incendiaram plantações,
E para tentar controlar a revolta camponesa, a Assembleia lançou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que prezava a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada, o direito à resistência à opressão, participação do povo na elaboração das leis, né? E também lançou a Constituição Civil do Clero, que submeteu a Igreja à autoridade do Estado. E o rei, a gente parou nesse tópico na última aula, né? O rei tentou fugir da França, né? O rei foi acusado de traição, ele escrevia cartas, ele e Maria Antonieta, né? Escreviam cartas para a Áustria e para a Prússia, para que a Áustria e a Prússia invadissem a França e acabassem com a Revolução. Essas cartas foram interceptadas, o rei foi colocado em prisão domiciliar, foi colocado no Palácio das Tulerias, e dali ele tentara fugir em junho de 1791, né? Só que a fuga foi frustrada, ali no dia 20 e 21 de junho de 1791, a fuga foi frustrada, ele foi preso na cidade de Varennes, por isso que essa fuga ficou conhecida como a fuga de Varennes, e o rei foi deposto, foi trazido de volta para a França. E aí é daqui em diante que a gente continua, tudo bem? Da partir da fuga do rei em diante. Deixa eu projetar para vocês aqui o slide. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bem, galera? Ô, professor, Pode falar. desde quando o terceiro estado começa a ter poder para, assim, tirar os poderes do rei, ele só teve jeito de... Legal. Alguns historiadores, como o Michel Volvet, ele vai dizer o seguinte: a partir do momento que o rei convocou a reunião dos Estados Gerais e que permitiu que os deputados do terceiro estado fossem a maioria, se eu não me engano, 578 deputados, a partir deste momento que o rei vai perder o controle da revolução. E por quê? Porque só na reunião, né, naquele momento da reunião, ele não tinha soldados o suficiente para prender 578 deputados. Foi nesse momento que o terceiro estado se declarou em Assembleia Nacional Constituinte. E percebendo, o povo, percebendo que tinha voz na Assembleia, o povo pegou em armas para defender a Assembleia. E o povo tomou um dos maiores símbolos do absolutismo francês, que era a Bastilha. Então, os acontecimentos foram mostrando que o povo tinha força. Vou dar um exemplo para você bem prático. Em 2013, em março de 2013, o Brasil parou. Várias manifestações começaram por causa de 25 centavos no aumento da passagem de ônibus. E depois evoluíram para pautas como queremos escolas padrão FIFA, hospitais padrão FIFA, em um momento que o Brasil estava gastando muito dinheiro com Copa do Mundo, com Olimpíadas e etc, etc, né? O povo foi às ruas em várias capitais do Brasil. Fecharam a Terceira Ponte, as manifestações pacíficas, uma multidão, sabe? Locais como o Espírito Santo, por exemplo, Vila Velha, chegou a 5 mil pessoas no mesmo dia atravessando a Terceira Ponte. Ou seja, as coisas parecem que vão virando um efeito dominó, e as pessoas vão percebendo que ela tem voz, que ela tem força. A mídia noticiando, bombando. Imagine mais ou menos isso acontecendo na França. E o rei perdendo força, perdendo força, perdendo força, o rei não conseguindo reagir, o povo tomando a Bastilha, o povo se revoltando no campo. Quando menos espera, o rei, ele perdeu o controle do próprio poder. E aí ele não conseguiu mais conter a revolução. E aí, ao invés de liderar a revolução, o rei traiu a França. Porque o próprio Napoleão Bonaparte, ele teria dito, o rei tinha uma opção, ele poderia ter liderado a revolução. Ele poderia, por exemplo, ter tomado a frente da Assembleia Constituinte e apoiado os deputados do terceiro estado a elaborarem a Constituição. E os deputados, não seria difícil para que os deputados dessem alguns poderes ao rei, dessem algumas prerrogativas ao rei. O rei teria os seus poderes limitados, mas continuaria sendo rei. Ele não perderia a cabeça. Só que o rei perdeu a mão, na verdade ele não tinha muita habilidade política, e para piorar, tentou trair a França. Então eu diria que o povo foi conseguindo poder gradativamente. O povo, naquela situação, ele foi se inflando de fome, miséria, exploração, altos impostos, ele foi crescendo, e quando ele viu que tinha representantes, que eram os deputados, 578 deputados, eles perceberam que tinha voz, tinha força, tomaram a Bastilha e tinham capacidade de fazer revolução. Então foi um conjunto de acontecimentos que mostram para nós que, sim, o povo tem muita força. E eu espero que um dia o povo brasileiro entenda isso, que ele tem muita força, tem muita capacidade.
se quiser, pode transformar esse país em que vivemos, nós, o povo brasileiro, né? Ao invés de ficar só nas redes sociais ou simplesmente no churrasco de fim de semana ou na praia que manda bunda, né? A gente tem muita força, nós temos muita voz, muita capacidade de mudança, né? Entende, amiga? Tudo bem? Entendi. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Vamos lá. Nosso poder, tipo, pode ser maior do que uma lei, professor? Tipo, a gente é contra, faz uma manifestação, aí pode abolir ela. Sim, não, nosso poder como cidadãos, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a lei da ficha limpa, ela partiu de uma consulta popular, de uma iniciativa de uma lei de uma consulta popular. Então, sim, o povo tem capacidade, por exemplo, de criar um projeto de lei. Nós já participamos de vários momentos na história do Brasil que o povo tomou decisão com relação à lei. Tivemos um referendo das armas, plebiscito, né? Tivemos o plebiscito para escolher entre a república e a monarquia, entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Nós já tivemos um plebiscito, né? Ou seja, nós temos voz, nós podemos e devemos ser ouvidos, porque, afinal de contas, o governo ele não é absoluto. Vivemos em um país em que ele é soberano e a decisão do povo deve ser soberana, né? Só que o povo, infelizmente, para entender isso, ele precisa ser politizado. Ele precisa entender de política, ele precisa compreender o que é, qual o papel de um deputado, de um senador, qual a função de um presidente da república, qual é a função, por exemplo, do juiz, do desembargador, para ele não ficar alienado, né? O povo tem que entender o seu papel social, seus direitos e deveres. Para isso, ele tem que estudar o quê? História, filosofia, sociologia, justamente as disciplinas que os nossos governantes não querem que você estude. Porque se você estudar, né, conhecimento é poder, já diria Francis Bacon, né? Se você conhecer os meandros do sistema político, a realidade social que você vive, você pode querer lutar contra essa realidade social, né? Então, educação é perigoso demais para os nossos políticos, né? Por isso que eles não gostam muito de que você estude filosofia, história, sociologia, né? Entende? Aí já vamos para o senso mais crítico, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? E aí agora, pessoal, a gente vai entrar na Constituição Francesa. Em 1791, finalmente a Constituição ficou pronta, em setembro de 1791. Tá? A Constituição Francesa foi proclamada na Place de la Révolution, que hoje é a atual Praça da Concórdia, lá em Paris. Tá? A Constituição ela respondia os anseios da burguesia. E era uma Constituição que estabeleceu, por exemplo, uma monarquia constitucional. A partir de agora, a França não era mais uma monarquia absolutista, era uma monarquia constitucional. O rei deveria agora obedecer uma Constituição. E só lembrando, o rei acabara de ser preso tentando fugir da França, né? Tentando fugir da França. Então, o rei era um prisioneiro da Revolução. Então, a França estabeleceu-se uma monarquia constitucional, com as garantias dos direitos individuais, garantia dos direitos individuais. Professor, que direitos individuais é este? A liberdade de viver, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada. Caramba, professor, bem iluminista, né? Exatamente, galera. É uma Constituição com bastante característica iluminista. Então, ele estabeleceu, por exemplo, a liberdade, deixa eu colocar aqui, ó, a liberdade de ir e vir, liberdade de ir e vir, estabeleceu a liberdade de expressão, estabeleceu a liberdade religiosa, ok? A igualdade de todos perante a lei. Que lindo, professor, perante a lei. Parece que a Revolução está conseguindo o que tanto lutou, né? Vamos terminar a linha de raciocínio aqui para a gente ver se é isso mesmo, tá? E também garantiu a inviolabilidade das leis. O que é a inviolabilidade das leis, professor? As leis eram invioláveis. Ninguém podia mexer nas leis, a não ser a própria Assembleia Constituinte. As leis estavam acima do rei. Então, as leis acima do rei. Nem o rei poderia ser contra as leis.
Isso é a inviolabilidade das leis. Vocês sabem que a nossa Constituição Federal, de 1988, ela tem suas cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas, professor? São as cláusulas sagradas, que não podem ser mudadas, como, por exemplo, né, o Brasil não pode estabelecer pena de morte. E por que não? Porque nas suas cláusulas pétreas é proibido a pena de morte entre civis. Então, por isso que nenhum Estado brasileiro ele pode ter autonomia para criar uma lei de pena de morte, né? Por quê? Porque em suas cláusulas pétreas não há essa prerrogativa. Uma cláusula pétrea da nossa Constituição, pétrea sagrada, né? Todos são iguais perante a lei. Ninguém pode modificar isso, tá? Ninguém pode modificar, a não ser uma nova Assembleia Constituinte, claro, né? Mas até então o presidente não tem poder. Então, quando se fala assim, o presidente criou uma medida provisória que é inconstitucional, ou seja, que é contra a Constituição, que vai contrário aos interesses da Constituição ou que ataca algumas de suas cláusulas pétreas, ok? Então, em alguns momentos, por exemplo, quando o presidente foi lá e flexibilizou, por exemplo, o acesso a armas, a munição, os deputados entraram com um projeto de inconstitucionalidade e aí o projeto foi vetado. Então, alguns pré-requisitos, por exemplo, da Constituição não podem ser mudados nem pelo presidente. Mesmo que ele tente com medidas provisórias, com decretos, ele não pode, ele não consegue. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea, sagrada, né? Então, especificamente, as cláusulas pétreas, a Constituição francesa, ela tinha suas cláusulas pétreas sagradas. Estabeleceu também casamento no civil. Estabelecido o casamento no civil. Antes, o casamento era só organizado na igreja. Agora, não. O casamento pode ser também organizado pelo Estado. O Estado francês pode organizar o casamento, registrar o seu casamento. Ficou estabelecido também como sistema eleitoral. Sistema eleitoral. Tá? O voto censitário, ou seja, baseado na renda. Opa, aqui entra o pulo do gato, para você entender que a Revolução Francesa, ela não era para todos. A Revolução Francesa, ela foi feita pela burguesia e para a burguesia. Aqui nos mostra isso. O que é o voto censitário? O voto censitário é aquele baseado na renda. Quem pode comprovar a renda? Quem tem dinheiro. Seus colotes têm dinheiro, professor? Difícil, tá? Comprovar a renda. Camponeses têm dinheiro? E mais difícil ainda. Então, essa Constituição, ela excluiu sans-culottes e camponeses. Justamente os grupos sociais que pegaram em armas e tomaram a Bastilha e o grupo social que fez o grande medo no campo. Os braços da Revolução foram deixados de fora da Constituição. Não foi deixado a eles, camponeses e sans-culottes, não foi dado a eles o direito de participação política. O que nos demonstra o quê? Que isso aqui, ó, igualdade de todos perante a lei. É lindo no papel, mas na prática não é bem assim. É lindo. Nossa, professor, agora sim, né? A Revolução tomou forma, mas não é para todos. A igualdade perante a lei é somente para a burguesia. Os sans-culottes camponeses foram deixados de lado. O que mostra isso? Isso aqui, ó, o voto censitário. Ao estabelecer o voto de acordo com a renda, nem todos tinham dinheiro para comprovar a renda para participar do sistema eleitoral. E aí, sans-culottes e camponeses, a massa da população, os braços da Revolução, foram deixados de fora. Entenderam essa observação, galera? Ô, professor. Pode falar. Mas se o voto igual questão aí dos principais pontos. O voto é censitário, de acordo com a renda. Mas isso aí não vai contra aquela igualdade perante a lei de todos lá? Exatamente. Contradição da própria Revolução. Então, essa Revolução não queria liberdade, a igualdade de todos. A igualdade de todos, ponto, vírgula, menos sans-culottes e camponeses. Então, tem que colocar uma vírgula, um ponto, vírgula aí para separar sans-culottes e camponeses. Então, o que a gente percebe é que essa revolução foi feita pela burguesia para a burguesia. Camponeses e sans-culottes foram usados como massa de manobra. Os camponeses e sans-culottes foram usados para tomar a Bastilha e para se revoltar no campo. Porque no final eles não tiveram direito nenhum. Tudo bem? Pode falar. Então, colocando da igualdade perante a lei de todos lá, né?
ele tira os sans-culottes e os camponeses lá. Então, essa foi a forma, tipo, deles... Essa lei da igualdade. Ela foi usada meio que pra... Não... Como é que eu posso falar assim? Vamos supor... não tirar os... Como é que é o nome? Como é que é a palavra, gente? Meio que as mordomias deles, assim... Usando os sans-culottes e os camponeses como forma de... Como você disse aí, de movimentar, por assim dizer. Na verdade, qual era o grande medo da burguesia? Nós sabemos que os camponeses e os sans-culottes são a maioria da população francesa. Eles representam ali aproximadamente 94, 95% da população francesa. Então, sendo a maioria, se eles podem votar, eles vão eleger deputados e senadores, sans-culottes e camponeses. Eles não vão eleger burgueses. Entende isso? Ok? Então, partindo dessa perspectiva, se camponeses e sans-culottes fosse dado a ele direito de, por exemplo, voto universal masculino, vamos permitir que todo homem com mais de 18 anos na França, excluído camponeses e sans-culottes, pudesse votar. É óbvio que eles elegeriam deputados e camponeses, sans-culottes. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque você sabe que no Brasil, às vezes, o trabalhador ele vota no patrão. Ele coloca no poder o burguês, o cara da elite. E não vota em outro trabalhador. Ele não elege um trabalhador para representar ele. Eu tenho minhas dúvidas se aconteceria isso na França. Mas qual era o medo da burguesia? O temor da burguesia é que se fosse dado o poder de voto aos sans-culottes e os camponeses, os burgueses não conseguissem ser eleitos. Porque camponeses e sans-culottes seriam a maioria e eles, consequentemente, né, eles elegeriam deputados e senadores camponeses e burgueses e sans-culottes. Só que, né, para evitar isso, o que eles fizeram? Eles estipularam o voto censitário, baseado na renda, e, consequentemente, nem todos tinham como comprovar a renda. Principalmente sans-culottes e camponeses, aí que não tem mesmo como comprovar a renda. Não tem dinheiro, não tem lucro. Numa França em crise, piorou, né? E aí eles foram deixados de fora da Constituição. Né? Tudo bem? Sacanagem, mas dá muita raiva, porque todo poder tem essa individualismo que Então, tipo assim, só a burguesia agora ia governar até onde eles quiserem, né? Porque o povo não teria poder, nem o rei, então é só a burguesia. Exatamente. Por isso... Desculpa, pode falar. Não, já terminei, pode falar. Por isso que essa revolução é feita pela burguesia para a burguesia. Por isso que lá no conceito eu coloquei uma revolução liberal burguesa. Ela não é uma revolução popular. Se ela fosse uma revolução popular, o que o povo teria feito? Com essa Constituição vagabunda, vamos pegar em armas de novo, vamos meter fogo lá no Palácio de Versalhes, vamos matar aqueles deputados burgueses, tudo, vamos tomar o poder. Só que o povo, ele não fez isso. E por que ele não fez isso? Porque o povo, ele é analfabeto. A maior parte dos camponeses não sabe ler e escrever. Não leram Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que são as caras das ideias iluministas. E menos ainda os sans-culottes. Sans-culottes também pouquíssimos sabem ler e escrever. E mesmo se soubessem ler e escrever, eles não leram os intelectuais, Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Então não entendiam liberdade, igualdade, fraternidade, não fazia muita diferença para eles. Para quem que fazia diferença os lemas liberdade, igualdade e fraternidade? Para a burguesia. Para eles fazia. Então, qual é o grande problema hoje do povo brasileiro? Vamos fazer uma revolução? Vamos. Mas a maior parte do povo brasileiro, mesmo sabendo ler e escrever, ele não está lendo sobre a história do Brasil, sobre os grandes filósofos, sobre como fazer uma revolução. Ele está no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, tipo, postando fotinha no banheiro, etc, etc. Ele não está preocupado, né, com uma transformação de si e para o seu próprio país. Então, mesmo se o povo fosse alfabetizado na França, eu tenho minhas dúvidas se ele realmente pegaria em armas e faria uma revolução popular. Por isso, repito, que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa e não uma revolução popular. A prova disso está na própria Constituição que eles aprovaram. Né? Outro quesito da Constituição, as mulheres foram excluídas. Teve a exclusão das mulheres. Não podiam ter deputadas mulheres e menos ainda as mulheres podiam votar. E, claro, as mulheres se revoltaram contra isso. Na França, inclusive, vamos ter o primeiro movimento feminista querendo direito ao voto feminino, que eram as sufragetes, que rapidamente foi sufocado, mulheres foram presas, guilhotinadas, e rapidinho sufocou o movimento. Mas foi a primeira vez na história que mulheres protestaram querendo direito ao voto. Eram as sufragetes. Sufrágio significa voto. As sufragetes eram as mulheres que lutaram pelo direito ao voto
na França por volta de 1792, 93, logo que a Constituição ficou pronta, né? Então, houve a exclusão das mulheres. Muitos deputados, inclusive, chegaram a dizer que se colocasse as mulheres para votar, acabaria com a família tradicional. Olha a justificativa conservadora. Se uma mulher votar, acaba com a família tradicional, porque mulher não pode votar. Existem alguns textos, porque todas as reuniões foram registradas em atas. Alguns deputados diziam que a mulher não podia votar porque ela é desprovida de capacidade pensante intelectual, ou seja, como ela não sabia pensar e não é inteligente, ela não podia votar. Então deixa a mulher cuidando do lar, da casa, do marido, dos filhos, e deixa que os homens, que são providos de capacidade intelectual e pensante, votem. Olha que coisa absurda, pensamento da época, né? Pensamento da época. Tudo bem, galera? Ok? E aí, é claro, né, os sans-culottes foram impedidos, sans-culottes e camponeses deixados de fora, né, da votação. Eles não podiam votar, não podiam se candidatar, não podiam se eleger. E, para garantir que os sans-culottes nem se organizassem em assembleias, foi aprovada uma lei chamada Lei Le Chapelier, em homenagem ao deputado que criou essa lei, a Lei Le Chapelier. Essa Lei Le Chapelier proibia os sans-culottes de se reunirem em partidos políticos. Então, foi aprovado também, deixa eu colocar aqui, a Lei Le Chapelier, que proibia os sans-culottes de se organizarem em partidos. Então, nem se organizar em partidos, eles podiam. Proibia, inclusive, greves. Proibia-se as greves dos seus culottes. Eles não podiam parar de trabalhar. Ou seja, professor, caramba, que sacanagem. Sim, a Constituição foi feita pela burguesia, para a burguesia. É uma revolução, repito, burguesa. E aonde a gente vê isso? Na própria Constituição que foi aprovada. E assim que a Constituição ficou pronta, a França dá um salto para a segunda fase da Revolução. A Constituição fica pronta e, a partir da Constituição, se estabeleceu que a França seria governada por um sistema de uma assembleia composta por 700 deputados, e essa assembleia seria chamada de Convenção. E aí começou a segunda fase da Revolução Francesa, conhecida como a Convenção Nacional. Então, quando a Constituição finalmente fica pronta, nós saímos da primeira fase e vamos para a segunda fase, conhecida como Convenção Nacional, a segunda fase da Revolução Francesa, que vai ali de 1792 até 1795. Eu diminuí aqui um pouquinho. Que vai de 1792 a 1795, e é o momento em que a Revolução vai ficar violenta e radical. Vai haver uma radicalização da Revolução. O rei vai ser guilhotinado, os jacobinos vão tomar o poder, a guilhotina vai trabalhar a todo vapor. Só em Paris serão 16 mil pessoas guilhotinadas entre 1793 e 1795. Ou seja, vai ser uma verdadeira barbárie. A Revolução Francesa vai tomar uma forma muito violenta, ao ponto de um dos revolucionários dizer uma frase muito interessante, que a Revolução devorava os seus próprios filhos. A Revolução estava devorando os próprios revolucionários, né? E aí a gente entra na segunda fase da Revolução Francesa. Vamos lá, pessoal. Vamos recapitular o que a gente viu aqui. Nós vimos a França pré-revolucionária em uma situação desfavorável socialmente, exploração do primeiro e segundo estado sobre o terceiro estado, crise econômica, crise agrária, convocação da reunião dos Estados Gerais, terceiro estado se declara em Assembleia Nacional Constituinte, o rei ameaça usar o exército contra, né, a revolução, o povo pega em armas, toma a Bastilha na cidade de Paris, no campo os camponeses se revoltam contra os impostos feudais, matam seus senhores, destroem castelos medievais. Como resposta, os revolucionários lançaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Civil do Clero, o rei tentou fugir da França, né, foi preso mais uma vez, e aí a Constituição finalmente ficou pronta. Quando a Constituição ficou pronta, ela não correspondeu aos anseios da maior parcela da população, que eram camponeses e sans-culottes. Camponeses e sans-culottes foram deixados de fora da Constituinte. Não podiam participar da política. E aí entramos na segunda fase da Revolução, quando finalmente a Constituição ficou pronta.
Tudo bem até aí, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O professor, nessa segunda fase, que o povo vai se revoltar com tudo com eles, ou eles não vão receber isso? Agora, na verdade, o que vai acontecer? O rei vai ser impedido de continuar governando, vai ser proclamado uma república. Os sans-culottes vão abraçar um partido político chamado jacobino, e os jacobinos vão radicalizar a revolução. E vão tornar a Revolução Francesa, digamos assim, entre aspas, mais popular, mais pop. Mas vamos por partes. Tudo bem? Tranquilos? Podemos continuar, galera? O professor assistiu um filme da Maria Antonieta, que no final mostra que ele, o rei, foi guilhotinado e a Maria Antonieta também acabou sendo. Isso aconteceu? Sim, vai falar um pouco, daqui a pouquinho sobre o guilhotinamento. O filho dela, o filho. Sim, Luiz Carlos. Isso aí. O Delfim. Depois vai voltar como Luís XVIII. Luís XVIII, acho que é Luís XVIII que ele volta depois. Tudo bem? Ok. Dúvida só. E aí a gente vai analisar agora como que se deu esse momento, que é a segunda fase da Revolução. Vamos lá. A Constituição ficou pronta, saímos da primeira fase e fomos para a segunda fase. A Constituição estabeleceu que a França seria governada por uma convenção composta por 750 deputados. Esses deputados elegeriam uma mesa dirigente com funções executivas, uma espécie de poder executivo, né? A mesa dirigente, ela girava em torno de 5 membros, 4 membros, no mínimo 3 membros. Então, dentro da convenção, composta por 750 deputados, eles elegeriam uma mesa diretória, que seria o poder executivo. E o partido político tomou uma dianteira na Revolução nesse momento, que é o Partido Jacobino. Nós vamos falar sobre ele. E líderes como Maximilien Robespierre, Jean-Paul Marat, Jacques Danton, Georges-Jacques Danton e Saint-Just vão se tornar os cabeças da Revolução Francesa. Como toda revolução, tem líderes. E esses caras serão os líderes da Revolução Francesa. Digamos assim, os líderes intelectuais, ao mesmo tempo, que ao mesmo tempo vão praticar verdadeiras carnificinas em nome da liberdade, em nome da igualdade e da fraternidade. Muitas pessoas serão guilhotinadas nessa fase da Revolução, só em Paris. Serão 16 mil pessoas guilhotinadas entre 1792, 93 até 95. Ou seja, vai ser uma verdadeira barbárie. A Revolução vai se radicalizar. Tá? Então, como que se dá esse processo, professor? Primeiro, com o afastamento do rei. E era um momento extremamente complicado, que o historiador francês Michel Bouvet chama de pragmático. O que é um momento pragmático, professor? Um momento que exige uma resposta, exige parar, pensar e agir imediatamente. E aí, qual é esse momento? Primeiro, ameaça estrangeira. Ameaça estrangeira da primeira coligação. Então, eu tenho uma ameaça estrangeira. A primeira coligação, a união entre países como Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra e Suíça. Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra e Suíça. Esses países se uniram para invadir a França e acabar com a Revolução Francesa. Professor, por que Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra e Suíça invadiram a França para acabar a Revolução Francesa? Temiam que a Revolução saísse da França e chegasse nesses países e que derrubasse as monarquias nesses países. A Prússia, Áustria, Rússia e Suíça eram monarquias, todas absolutistas, com exceção da Inglaterra, que era uma monarquia parlamentarista. Teoricamente, a Inglaterra já viveu sua Revolução Burguesa, a Revolução Gloriosa. Então, a Inglaterra deveria estar do lado da França. Mas, historicamente falando, Inglaterra e França sempre foram inimigas. Então, a Inglaterra se posicionou contra a França. Então, Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra e Suíça se uniram e formaram a primeira coligação para invadir a França e acabar com a Revolução. E só lembrando, Maria Antonieta era austríaca. Quem está liderando essa primeira coligação é a Áustria, porque quer o resgate de Maria Antonieta, a filha do rei da Áustria. Importante, né? Para você ler, claro que o Enem não vai cobrar isso de você, mas se você quiser lembrar o nome da primeira coligação, é só lembrar da capital da França, Paris. Paris, se você pegar a primeira letrinha do nome da palavra, primeiras letrinhas da palavra Paris, você pega aí o primeiro nome dos países, Prússia, Áustria,
Rússia, Inglaterra, Suíça, Paris, ok? Para você lembrar o nome dos países da primeira coligação. Paris, Prússia, Áustria, Rússia, Inglaterra e Suíça. Então, a primeira coligação está formada e ameaça invadir a França. O rei e a rainha estão presos e acusados de traição. Claro que é uma prisão domiciliar, eles não estão em masmorra, tá? Eles estão no Palácio das Tulerias. Horrível, gente. Uma prisão no Palácio das Tulerias. É um palácio melhor do que o Palácio de Versalhes, né? Então, o rei e a rainha acusados de traição. O rei e a rainha acusados de traição. E a maior parte do povo quer o julgamento do rei. E principalmente os sans-culottes, que nós vamos falar desse partido já já, os sans-culottes querem a morte do rei por crime de alta traição. Bem? Aliado a isso, nós temos uma forte pressão popular por maior participação política. Quem é que está fazendo essa pressão popular, professor? Principalmente os sans-culottes. Os sans-culottes estão pressionando por uma maior participação política. Lembrando que eles foram deixados de fora. E o camponês, professor? Não está. O camponês está lá no campo, desde que tenha comida, ele esteja trabalhando, ele não está preocupado com política, não. Na verdade, ele nem está entendendo direito o que está acontecendo. Então, na cidade, os sans-culottes, sim, eles estão entendendo o que está acontecendo. É uma revolução. E nós temos que participar. Então, começa uma pressão popular. É nesse contexto que, em 21 de setembro de 1792, é proclamada a República. Os 750 deputados da convenção votaram e ampla maioria resolveram destituir o rei, tirar o rei do trono e estabelecer um modelo republicano. Professor, o que é república, o que é monarquia? São formas de governo. Você pode ter uma monarquia parlamentarista, uma monarquia absolutista, uma monarquia constitucional. Você pode ter uma república presidencialista, uma república parlamentarista. Então, uma república é uma forma de governo. Uma monarquia é uma forma de governo. Geralmente, a república ela é mais democrática, porque ela permite que o povo seja consultado nas eleições para eleger os seus representantes. Os representantes, dentro de uma república, eles representam o povo, os cidadãos. Tudo bem? Então, frente a toda essa conjuntura de ameaça estrangeira, o rei e a rainha acusados de traição, pressão popular por maior participação política, os deputados afastam o rei e proclamam a república, a primeira república francesa. Bem? E logo em seguida, né, vai ter o julgamento do rei, tá? Mas antes de entrarmos nisso aí, vamos analisar quem são os partidos políticos que vão disputar o poder político na França pré-revolucionária, na França revolucionária, tá? Quem são esses grupos políticos? Girondinos, jacobinos e pântano. Os girondinos eram compostos por deputados de uma região muito rica e poderosa chamada Gironda. Os deputados da Gironda eram membros da alta burguesia, a galera podre de rica, que tinha mansões nessa região da Gironda, era uma região muito bonita, luxuosa, que só tinha gente das galáxias, só galera VIP. Então, girondinos era a alta burguesia. Os jacobinos, por sua vez, eram uma pequena burguesia. E por que eles receberam esse nome, professor? Porque eles se reuniam no mosteiro de São Jacob, que ficava numa montanha. E ali, nesse mosteiro de São Jacob, é que esses deputados se reuniam, no chamado Clube Jacobino. E por se reunirem no mosteiro de São Jacob, que ficava numa montanha, eles também são chamados de montanheses. E existia também o pântano, que era uma galera, né, eram membros da alta burguesia, e essa galera do pântano era um bando de burguês pomposo, de alguns nobres, membros da burguesia que eram na verdade, nobres que compraram o título de nobre. Então, era uma galera que se achava poderosa, e aí muita gente chamava esses caras de sapos. E o que vive nos sapos, os sapos vivem em pântanos. E por isso que eles eram os deputados do pântano, porque eles eram sapos. Então, vamos lá. Quando ocorria a reunião da Assembleia, os girondinos se sentavam à direita da mesa diretória. Essa aqui é a mesa diretória, tá vendo? Que são os diretores escolhidos pela convenção, né? Os girondinos se sentavam à direita, os jacobinos se sentavam à esquerda e o pântano se sentava no centro. É daí que surgiu a denominação dos partidos políticos, partido de direita, de esquerda e de centro. Quando você ouve, professor, o que é um partido de direita, esquerda e de centro? Deixa eu te ajudar a entender isso melhor. Bem, deixa eu projetar aqui em tela cheia. Vou abrir aqui em tela cheia.
Vamos ver se vai abrir. Né? Aí, meu filho. Beleza. Projetou em tela cheia aqui. Deixa eu abrir um ponteiro aqui. Opções de ponteiro. Cor de tinta. Vou colocar aqui. Vou colocar um azul. Beleza. Deixa eu mudar aqui. Marca. Opção de ponteiro. Marca texto. Beleza. Mudou a cor. Ponteiro. Cor de tinta. Azul. Beleza. Frente ao mundo que você vive, tá? Frente ao mundo que você vive, você está aqui, ó. Né? Frente ao mundo que você vive, você está aqui. Né? E frente ao mundo que você vive, você pode adotar uma postura de direita, ok? Você pode apostar uma postura, cor de tinta, de esquerda. Você pode ser uma pessoa de esquerda. E você pode ser uma pessoa de cor de tinta. Você pode ser uma pessoa de centro. Uma pessoa de centro, ok? Professor, como é que eu sei que uma pessoa de esquerda, de direita e de centro? Dependendo do seu posicionamento político, das suas ações, das suas ideologias, da sua forma de pensar, agir e etc. E aí, aonde é que mora o perigo? Nos extremos, né? Sempre temos a extrema direita e a extrema esquerda. E todas as vezes que temos os extremos, nós temos o perigo monstruoso, que é regimes como o nazismo, de extrema direita, o stalinismo na União Soviética, de extrema esquerda, o maoísmo na China, de Mao Tse Tung, de extrema esquerda. Então, frente ao mundo que você vive, você se posiciona do dia a dia, na sua forma de pensar, e etc, etc. Então, por exemplo, se você pensa numa sociedade mais justa e igualitária, contrapondo a visão conservadora de mundo, a visão que prega, por exemplo, coisas do tipo de que bandido bom é bandido morto, que prega coisas do tipo que faça-se a meritocracia, que seja levado em conta a meritocracia, que se quer que o Estado não deve ajudar ninguém, você é uma pessoa provavelmente de esquerda. Né? Perdão, que o Estado deve ajudar as pessoas, você é uma pessoa de esquerda. Contrapondo essa visão, se você é uma pessoa, por exemplo, que defende assim, cada um por si, a sociedade tem que ser levada em consideração a liberdade, igualdade e fraternidade, pela pátria, pela família, pela Deus acima de tudo, provavelmente você é uma pessoa de direita e também conservadora. E existe aquela pessoa de centro, que fica oscilando entre direita e esquerda. Então tem pessoas de centro-esquerda, centro-direita, tem pessoas de direita, de esquerda, tem pessoas de extrema-direita, extrema-esquerda. Então, isso é o quê, professor? Isso é posicionamento ideológico, maneira de você se posicionar do mundo. Então, da onde surgiu isso pela primeira vez? Essa ideia de posicionamento político surge na Revolução Francesa. Girondinos é a elite, direita. Se sentam à direita da mesa diretória. Jacobinos se sentam à esquerda. E o pântano se senta no centro. Por isso, partido de direita, de esquerda e de centro. Professor, melhora essa ideia aí. Mostra para mim qual é o projeto político de cada partido. Vamos lá. Vamos analisar agora cada um desses partidos de acordo com o seu grupo social, seu posicionamento ideológico, seu projeto político e as cores que representaram. Bem? Vamos lá. Então, por que aqui já está preenchido? Enfim, vamos lá. Quem é o grupo social dos jacobinos, professor? Os jacobinos, também chamados de montanheses, porque eles se reuniam no Mosteiro de São Jacob, o Mosteiro de São Jacob ficava numa montanha, bem? Eles eram compostos principalmente pelos membros da pequena burguesia, pelo baixo clero, e principalmente com forte apoio sans-culottes, o apoio de sans-culottes. Okay? Olha que massa isso. Professor, então, por ter esse apoio dos sans-culottes, eu posso dizer que esse grupo, esse partido, ele é um partido que representa o povo, digamos assim, que ele é um partido mais popular, ele é um partido não só mais popular, mas como também radical e de esquerda. E por que de esquerda? Porque está do lado do povo. Então, se eu tenho um partido que está do lado do povo, da massa da população, os mais pobres, os mais necessitados, eu geralmente tenho um partido de esquerda. Bem? Projeto político desses caras, professor, ampliação dos direitos sociais, ampliação dos direitos sociais. Esses caras querem o fim da monarquia, eles são favoráveis à república, favoráveis à república, e eles querem a cabeça do rei. Queriam a morte do rei. Cor predominante desse partido, professor, a cor predominante é o vermelho. É
por isso, professor, que o socialismo adotou o vermelho como a sua cor simbólica? Exatamente, galera. É por isso que o vermelho é a cor do PT, do PCdoB, do PTdoB, do PCB, Partido Comunista Brasileiro, etc. Por isso que essas cores vermelhas estão associadas a partido de esquerda. Né? A planície, por sua vez, eram os deputados compostos por membros da alta burguesia, principalmente da alta burguesia. E quanto ao seu posicionamento ideológico, eles eram moderados e de centro. Eles eram moderados de centro. Tá? E eles não queriam muita mudança, não. Eles eram favoráveis à manutenção dos privilégios. Então, desde que eu continue com meus privilégios, o meu poder, minha riqueza, tá legal. Se não mexer no meu privilégio, na minha riqueza, no meu poder, não muda nada. Então, essa galera é de centro. E ele vai oscilar, ora apoiando os jacobinos e ora apoiando os girondinos. E os girondinos são os deputados compostos pela alta burguesia, pela nobreza liberal, pela chamada nobreza liberal. Professor, o que é essa nobreza liberal? Eram nobres que eram comerciantes, geralmente burgueses que compraram títulos de nobre. Né? Então praticavam lucro, usura, etc, etc. E os membros do alto clero. Tá? Bispos, cardeais, arcebispos. Olha a oposição, a diferença. O baixo clero, padres e monges, estão do lado dos jacobinos. E o alto clero, bispos, cardeais e arcebispos, estão do lado dos girondinos. A própria igreja é dividida. Né? Olha que doideira isso. Posicionamento político dos girondinos, professor. O posicionamento é moderado para conservador. E eles são de direita. Bem? Eles são defensores de quê, professor? Eles defendem uma monarquia constitucional. Eles defendem uma monarquia constitucional. Aos padrões da Inglaterra, como era na Inglaterra, tá? E não queriam a morte do rei. Eram aqui importante, contrários a uma maior participação popular. Eles não queriam uma maior participação popular e não queriam a morte do rei. De cara, por que vocês acham que os seus culotes ficaram do lado dos jacobinos? Porque eles querem uma maior participação popular. Cor predominante da planície, branco. Cor predominante dos girondinos, azul. Quais as cores da bandeira da França? Vermelho, branco e azul. Ok? Professor, então as cores da bandeira da França vêm das cores desses partidos? Exatamente. Bem? Então percebam aqui quem é quem na Revolução Francesa. Você está podendo analisar aí a organização desses partidos políticos de acordo com o seu posicionamento, com a sua ideologia, a maneira como eles pensam, agem. Beleza, galera? Perguntas. Vamos lá. Dúvidas? Professor, qual eram as cores da planície girondinos, né? Não entendi? Perdão? A cor da bandeira da planície e girondinos. Do planto no planície é branca, dos jacobinos é vermelha e dos girondinos azul. Tá? Beleza, galera? Perguntas, dúvidas? Professor, Vou falar. como que isso cairia assim na prova? Isso dos partidos? Ou isso não cairia? Beleza, excelente pergunta. Como que eu já vi sendo cobrado em vestibulares e Enem? Cai um trecho do discurso de um deputado do partido. Ok? Cai um trechinho do discurso do cara. Né? Aí o cara, no discurso dele, está falando o seguinte: queremos ampliação da participação popular, queremos o sufrágio universal, o voto universal masculino, queremos que o povo participe da elaboração das leis. Opa! E aí a pergunta era assim, com base no discurso do deputado tal, o que ele defende condiz com os ideais do partido? Letra A, jacobino. Letra B, pântano. Letra D, girondinos. Com o partido da monarquia, com o partido dos reis, etc, etc. Cai mais ou menos assim. Como isso eu já vi, tá? Ou ainda, indiretamente, ele cita o partido. Os jacobinos como partido importante, representante da Revolução Francesa, aí fala um pouquinho sobre o partido. O partido jacobino era representante de qual ala social? Aí você vai
citado. Pequena burguesia, baixo clero, apoio seus colores. Tá? Então, geralmente cai assim, para você distinguir o grupo social, o posicionamento ideológico e o projeto político. Cores eu nunca vi sendo cobrado, tá? Cores eu nunca vi sendo cobrado. No Enem, sobre partidos da Revolução Francesa, só caiu uma vez, faz uns 5, 6 anos, eu acho, só caiu uma vez sobre partidos da Revolução. E a pergunta era babada. Os jacobinos, representantes de uma ala mais radical da Revolução, e aí perguntava basicamente um dos projetos políticos dos jacobinos. E a resposta estava na ampliação do direito ao voto, que isso, consequentemente, dava direito ao voto aos transculores. Essa era a resposta da questão. Eu não lembro se foi no Enem de 2005, 2004, alguma coisa assim, tá? Faz tempo, isso faz tempo. Tá bom, obrigada, professor. Por nada. Ô, professor, e quem ia votar nesses três? Tipo, qual seria a decisão? Era da Assembleia? Quem ia eleger os deputados desses três partidos? Show de bola. De acordo com a Constituição, todos que comprovassem, todo homem acima dos 18 anos que comprovasse renda. Se você comprovasse renda, você podia votar. E aí, nas eleições, geralmente quem comprovava renda era a burguesia. Então, somente burgueses estavam ali disputando as eleições. E os nobres, professor? Os nobres não concordavam com a Revolução. Então, não se envolviam com a política. Então, quem estava disputando poder ali naquele momento eram os próprios burgueses. Entre eles, o que aconteceu? A Revolução acontece, os burgueses tomam o poder, e agora os burgueses se dividiram em 3 grandes partidos. Jacobinos, girondinos e o Pântano. Tudo bem? Foram a burguesia da própria Assembleia que se dividiu nesses 3? Não entendi? Foi a burguesia da própria Assembleia que se dividiu nesses 3? Isso, foi os próprios deputados dessa Assembleia aqui que se dividiu em 3 grupos, 3 partidos, né? 3 grandes partidos. E a posição em que eles sentavam representa o posicionamento ideológico deles. Girondinos de direita, jacobinos de esquerda e Pântano de centro. Né? Ok? Beleza, galera? Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar? Beleza? Então, continuando então. E aí, galera, o rei será guilhotinado. Em 21 de janeiro de 1793, às 10h20 da manhã, em um dia parcialmente nublado e chuvoso, Luís XVI era guilhotinado na Place de la Révolution, na Praça da Revolução, que hoje é a atual Praça da Concórdia. E, cara, a praça estava lotada. Por quê? Era um evento único na história da França. Pela primeira vez na história da França, um rei seria guilhotinado, acusado de um crime de alta traição. Alta traição. Professor, qual é esse crime? Que crime é esse? Primeiro, o rei e a rainha escreviam cartas para a Áustria e para a Prússia, pedindo que países inimigos invadissem a França e acabassem com a Revolução. E essas cartas foram interceptadas, nós vimos. E depois, além, para piorar a situação ainda, o rei e a rainha tentaram fugir da França, para piorar a situação. Então, o crime era alta traição. Só que um pequeno detalhe que tem que se levar em conta. As cartas que o rei e a rainha escreviam, pedindo para que a Áustria e a Prússia, lembrando que a Áustria é a terra natal da rainha Maria Antonieta, né? As cartas que o rei escrevia, pedindo para que a Áustria e a Prússia invadissem a França e acabassem com a Revolução, bem como a tentativa de fuga do rei, ocorreram antes da Constituição ficar pronta. Ou seja, o crime foi feito antes que a lei existisse. Então, esse era o argumento usado pelos girondinos. Os girondinos, só lembrando, eles não querem a morte do rei. Os girondinos querem que o rei seja poupado e que a França se torne uma monarquia constitucional. Ok? Quem quer a morte do rei, a cabeça do rei? Os jacobinos. Ok? Beleza. Essa era a justificativa. Olha, não existia lei ainda. Se a lei não existia ainda, o rei não pode ser penalizado por uma lei que não existia. A lei é depois do crime, é posterior ao crime. Então, o rei não pode ser condenado. E o rei, ele ia se salvar, galera. A maior parte dos deputados girondinos, com o apoio do Pântano, já estava tudo fechado. Vamos salvar o rei, vamos salvar o rei. Vamos voltar contra a condenação do rei.
O rei teve um julgamento, deputados falaram, foram meses de julgamento, né? E os deputados dos jacobinos queriam a morte do rei, girondinos e o Pântano estavam tranquilos que o rei seria salvo. Porém, na véspera da votação, na véspera, quando iam votar se o rei ia ser salvo ou não, quase como um processo de impeachment, sabe? Na véspera da votação, só que era um pouco mais sério, se o rei fosse impeachmentado, ele perderia a cabeça, né? Então, na véspera da votação, chegou a notícia de que a primeira coligação tinha invadido o território francês. Chegou a notícia que o exército da primeira coligação, né, a Prússia, a Rússia, a Inglaterra, a Áustria e Suíça, tinham invadido a França. E aí os deputados ficaram alvoroçados, principalmente os deputados do Pântano, que era o voto que mudaria tudo. Porque, até então, o Pântano estava do lado dos girondinos, não queriam a morte do rei. Então, quando a notícia chegou de que a primeira coligação tinha invadido o território da França, quem é o culpado dessa invasão? O rei. Era o rei e a rainha que escreviam as cartas. Pronto. Os deputados mudaram seu voto. E aí condenaram o rei. Não. Vontade de morder o cotovelo, né? E interessante, galera, era mentira. Era uma fake news. A primeira coligação, sim, estava organizando o exército, mas ainda não tinha invadido o território francês. Estavam nos limites do território francês. A Áustria estava mandando emissários para negociar, poupar pelo menos a rainha Maria Antonieta. Estava tentando fazer isso. Porque a Áustria estava mandando uma espécie de um cônsul, um representante, para tentar negociar a libertação de Maria Antonieta. Mas o fato é que o exército nenhum tinha invadido a França. Era uma fake news, uma notícia falsa, e que fez com que os deputados mudassem o voto. E o rei foi condenado à morte. E aí, galera, né, 21 de janeiro de 1793, às 10h20 da manhã, sabe, a Praça de la Révolution estava lotada, o rei chegou em uma carruagem simples. Uma carruagem simples, sabe? Muito diferente da carruagem dos nobres. Vestindo roupas simples. Ele não estava vestindo roupa de nobre, simples. Ele desceu da carruagem, o carrasco pediu para que ele colocasse as mãos para trás, para que ele tivesse as mãos amarradas, e o Luís perguntou se... e aí meu francês está um pouquinho enferrujado, mas, né, eu vou tentar, né? É necessité, né? É necessário, né? O rei perguntou, é necessário? Aí o carrasco teria dito, né? Que sim, que a partir daquele momento ele era um criminoso comum, como todo qualquer homem da França. Ele não era mais o rei. Olha que doideira isso. E aí o rei teve as mãos amarradas para trás, foi encaminhado até o púlpito da guilhotina. O povo ensandecido em silêncio, porque era a primeira vez que isso acontecia na história da França. E o rei tentou falar para o povo. E eu vou, né, repito, meu francês está um pouquinho enferrujado. O rei tentou falar alto para o povo. Povi, sou inocente, não fiz nada. E aí, nesse momento, o guarda que fazia a segurança do julgamento, né, mandou que os tambores fossem alçados. E os tambores começaram a soar. E aí o rei não foi mais ouvido, porque o som dos tambores era maior do que a voz do rei. O rei foi pego pelo carrasco, colocado na prancha, colocado na guilhotina. E foi questão, ninguém contou, 5, 4, ninguém contou. Foi simplesmente, foi colocar a cabeça, encaixar, soltou. Cabeça decapitada. A cabeça do rei caiu dentro de um saco, que foi rapidamente vedado. O rei foi retirado, colocado em uma carroça, e pronto, acabou. Chamou o próximo a ser guilhotinado. Não houve isso que vocês estão vendo nessa imagem, a cabeça do rei sendo exposta. Em nenhum momento a cabeça do rei foi exposta. Isso aqui é uma xilogravura dos jornais da época, sensacionalistas. Os mesmos jornais que difundiram a falsa notícia de que a primeira coligação tinha invadido a França. Olha que doideira isso, galera. Olha isso, né? E depois, né, em 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta também seria guilhotinada, com a acusação do crime dela de traição, alta traição, por escrever cartas para a Áustria e para a Prússia, para que a Áustria e a Prússia invadissem a França, e também o crime de delapidar os cofres públicos, com luxo, ostentação. Vocês lembram do colar de 1.500.000 libras, né, meia tonelada de ouro, de não repetir vestidos, né, a rainha indiferente às questões da miséria e da pobreza do povo.
Então, qual o significado, professor, do guilhotinamento do rei e da rainha? Primeiro grande significado, o fim do absolutismo. O fim do absolutismo na França. Segundo importante significado, o fim de uma sociedade aristocrática. Fim da sociedade aristocrática. Ou seja, aquela sociedade em que o poder está nas mãos do rei, da nobreza. Agora o poder oficialmente está nas mãos de quem? Da burguesia, porque o rei não existe mais. O rei acabara de ser guilhotinado. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, tem uma... Assim, no filme, você falou do colar, no filme fala que não foi ela que comprou, que foi um golpe que fizeram com ela. Então, sim, verdade. Foi muito legal ver ele, muito bom. Como todo cinema costuma romancear, né? Romancear algumas cenas históricas. Para muitos, por exemplo, o colar nunca de fato existiu, foi foi um engodo, uma enganação, mas os historiadores como Michel Beauvais, Jean Toulard, eu tenho até esse livro aqui, em algum lugar aqui, tá? Eles destacam que não só o colar existiu, como o dinheiro saiu dos impostos, dos tributos que eram cobrados sobre o terceiro estado. Então, imagine 0,5 tonelada de ouro. Na época eram 1.500.000 libras. Foram retiradas dos cofres públicos para comprar um colar. Então, sempre que dinheiro é retirado, se fazia o registro desse dinheiro. Quem retirou foi o intendente fulano de tal, em nome do rei, para quê? Para comprar um colar de diamantes. Então, isso ficou registrado. Então, o colar realmente existiu, foi feita a compra, existe uma documentação provando isso. Agora, a maneira como usaram as notícias realmente foram deturbadoras. Por exemplo, a famosa notícia de que Maria Antonieta teria dito que o povo, se não tem pão, que coma brioche. Isso nunca existiu, isso foi uma fake news, tá? A gente falou sobre isso, foi uma frase da obra Confissões de Rousseau, que teria sido dito pela esposa de Luís XIV, não da esposa de Luís XVI, né? Mas, enfim, existia muita fake news, assim como existe hoje, né? Hoje mesmo, né? Mas se vocês acompanharam o discurso do presidente na ONU, o nosso próprio presidente, né, falou algumas fake news lá, algumas notícias equivocadas. Eu espero que ele, né, porque existe a diferença muito grande entre você contar uma mentira, ok? E você acreditar naquela mentira, né? O que é uma mentira? Uma mentira envolve um tom moral, significa que você está tentando enganar alguém. Né? Quando você fala, por exemplo, que quem está provocando as queimadas no Pantanal é índio, é o caboclo, né? Você está contando uma mentira, porque tem pouquíssimo índio no Pantanal. E segundo, os caboclos, eles vivem de agricultura, que é agricultura familiar, em pequenas propriedades. E os incêndios partiram dos grandes latifúndios, das grandes propriedades. Então, o que o presidente falou hoje na reunião da ONU, no seu discurso oficial da ONU, foi uma mentira, uma fake news. Então, existe uma diferença muito grande entre a notícia, que é uma fake news, que tem um tom moral, que visa enganar alguém, e aquela notícia que você espalha sem saber que é falsa. E aí se torna uma falácia, né? E aí, o que eu sempre recomendo para o meu aluno? Gente, antes de compartilhar, de curtir, leia, se informe, estude, para você perceber se aquilo realmente é um fato ou é um fake. Se for fato, compartilha, curte. Se for fake, deixe de compartilhar. Não faz isso não, tá? Senão você está disseminando desinformação, né? Então, acontecia isso na época, tá? A proclamação da República no Brasil, gente, foi uma fake news. Tudo começou com uma falsa notícia na noite do dia 14 de novembro, né? De que o Ministério de Ouro Preto teria decretado a prisão de Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, os republicanos. E aí Deodoro da Fonseca se levantou de madrugada, da manhã do dia 15 de novembro, liderou suas tropas no campo de Santana e tomaram o poder e proclamaram a República. Pronto. Foi uma fake news. Não havia nenhum decreto de prisão. E aí Dom Pedro II foi expulso com toda a família real para Portugal. Né? Bom, enfim, né? Isso é outro assunto. Ou seja, notícias falsas não ajudam em nada, em nenhum país do mundo. Ok? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Professor, hoje o rei não poderia ser julgado por esse crime, né?
com base no artigo 5º nosso, né? Que Isso, o réu tá amparado pela lei da representatividade. Exatamente. Hoje, por exemplo, no Brasil, não tem pena de morte, né? Não existe pena de morte no Brasil, a não ser para militares. Se nós estivermos em guerra e um militar trair a nossa nação, aí sim a Constituição vela pena de morte para um militar em crime de autotraição. Mas para civis não tem. Então, hoje um presidente não pode ser condenado à pena de morte. Se tivéssemos um rei, não poderia. Hoje, né? Tudo bem? Mas, e nem o rei deveria ter sido condenado. Porque a grande questão é que os crimes que o rei cometeu foram crimes que foram antes das leis estarem prontas. Então, o rei foi condenado por uma lei que não existia ainda. Então, se levando essa lógica, todos que cometeram crime de alta traição antes da lei também teriam que ser guilhotinados. Só que só o rei foi condenado, né? Tudo bem, pessoal? Beleza? Professor, mas no período em que o rei ainda governava, existia ainda a guilhotina? Vamos chegar nisso agora. Vamos falar sobre a guilhotina agora. A guilhotina foi um instrumento de matança encomendado por um médico ao médico chamado Joseph Ignace Guillotine. O Joseph Ignace Guillotine, ele era um médico francês, chegou a ser médico da nobreza, da corte, né? E ele queria inventar um instrumento de matança que fosse mais humanizado. Em que sentido, professor? Antes da guilhotina, como é que era cumprida a pena de morte na França? O carrasco, grandão, musculoso, seco de madeira e um machado. Dava uma machadada na cabeça do lado, corpo do outro. Só que às vezes a cena era uma aberração, uma monstruosidade. E por quê? Porque às vezes o cara tirava um pouquinho a cabeça de lado, pegava o machado meio assim, a cabeça voando, tampa jogando, o cara estribuchando. Era uma coisa horrível, sabe? E geralmente as penas de morte eram em praça pública. E as pessoas, né, ficavam ali ensandecidas, voava sangue em todo mundo. Então, para humanizar a pena de morte, o Joseph Ignace Guillotine, ele resolveu criar esse instrumento. Na verdade, ele não criou, não, ele adaptou, tá? Porque esse instrumento já tinha sido utilizado na Roma Antiga por um então ditador romano chamado Tito Manlio, que mandou guilhotinar o seu próprio filho. Filicídio, né? Quando o pai manda matar o próprio filho. Filicídio, né? Então, Tito Manlio, lá na Roma Antiga, usou um instrumento muito parecido para guilhotinar o seu próprio filho. O que o Joseph Inácio fez? Ele adaptou. Antes, a lâmina da guilhotina ela era reta. Só que a lâmina reta, ela não tem o mesmo poder de corte de que uma lâmina oblíqua, que é essa lâmina aqui, ó. A lâmina oblíqua é uma lâmina perpendicular. É só você fazer um teste, depois de acabar a minha aula, você faz aí na sua casa. Pega uma faca lá da sua mãe, né? Pega uma faca lá, pega ela e aperta no seu dedo, sabe? Aperta ela assim, ó. Ela não corta. Você tem que botar muita força para ela começar a cortar. Agora, pega essa mesma faca e coloca ela um pouquinho na perpendicular, ou melhor dizendo, na posição oblíqua. E faz isso aqui, ó, né? Aí você vai ver o melaço escorrendo. Por favor, gente, faz isso não, tá? É brincadeira, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que o Joseph Inácio fez? Ele fez melhorias. Dentre essas melhorias, a lâmina, ao invés de reta, se tornou perpendicular, com maior poder de corte. E o que o Joseph Inácio acreditava? Que era uma morte indolor. E que você não via pouco sangue, porque a cabeça caía ou dentro de um saco ou dentro de um cesto. Ninguém precisava ver a cabeça de ninguém precisava ver o sangue jorrando. Então, seria uma morte, entre aspas, humanizada e indolor. Por que indolor, professor? Porque você cortava as terminações nervosas. Se você corta as terminações nervosas, aquele que foi guilhotinado não sente dor. Professor, será que isso tem lógica? Tem, mas ninguém nunca perguntou, ninguém nunca pegou a cabeça de alguém e falou, e aí, doeu? Mesmo se ele conseguisse falar, né, mesmo se... E você sabe que depois da cabeça guilhotinada, pode-se viver até 28 segundos, né? Que é o tempo que o oxigênio ainda está no cérebro. E aí depois, sem oxigênio no cérebro, você vai desliga e morreu, já era, né? Então, ninguém nunca perguntou, né? E mesmo se perguntasse, a pessoa não conseguiria falar. E por que ela não consegue falar? Porque ela não tem diafragma. Você precisa do diafragma para poder conseguir falar. Então, nesse cenário aí, supostamente seria uma morte indolor, tá? E calcula-se que a guilhotina ela tenha feito 40 mil vítimas entre 1792 e 1799 em toda a França. Existia a guilhotina itinerante, que você colocava em cima de uma charrete e levava nas cidades mais longes, nas cidades mais distantes de Paris e Versalhes.
Só em Paris foram 16 mil pessoas que foram guilhotinadas pela guilhotina. Olha que doideira isso, tá? E o grande teste dessa máquina de matança aconteceu ainda em 1792, quando o instrumento foi levado para o hospício de Bicêtre, em Paris. E lá no hospício, no lugar de melancias e ovelhas, foram guilhotinados cadáveres humanos. Tá? E aí, a lâmina muito bem afiada, na frente de deputados, né? Deputados da Convenção Nacional e também na frente dos loucos do hospício. Aí a pergunta é, quem era mais louco? Se eram os deputados ou se eram os loucos do hospício, né? E um jornalista da época, ele teria registrado a seguinte fala, que a guilhotina é o projeto de igualdade em que todo mundo morrerá da mesma forma. O rei a um pobre ladrão. Todos vão ser guilhotinados da mesma forma. E a guilhotina, ela funcionou, que era uma beleza, ela foi desde 1791, ela se tornou, 92, perdão, ela se tornou um instrumento oficial de matança na França. A guilhotina só foi abolida em 1981. Só em 1981, no século XX, tá? A guilhotina foi abolida na França. Foi a última vez que a guilhotina foi usada na França, tá? E aí, senhoras e senhores, né, com a morte do rei, eu tenho o início, na verdade, da famosa República Jacobina, em que os jacobinos estarão no poder e vão implementar um momento extremamente radical, violento, que a guilhotina vai trabalhar a todo vapor contra aqueles indivíduos acusados de serem contrários à Revolução Francesa. Tá? Então, agora a gente entra numa fase, que eu diria assim, que é heavy metal, né? Então, que momento é esse, professor? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, por enquanto? Estou abrindo para as perguntas de vocês. Tudo bem, pessoal? Professor, tipo assim, mas quando uma pessoa era condenada à guilhotina, porque existiam as prisões também, ou não? Não entendi? Qualquer pessoa podia ser condenada à guilhotina, deputado, povo, rei. Qualquer pessoa, exatamente. Principalmente na fase da Revolução, qualquer indivíduo, já que todos são iguais perante a lei, agora que essa cláusula vai se fazer presente, né? Já que todos são iguais perante a lei, qualquer um pode ser guilhotinado, né? E qual o erro que ela tinha que cometer para ir na guilhotina? Para ir para a guilhotina, o principal ser contrário à Revolução, ser contra a Revolução Francesa. Então, se você fosse contra a Revolução Francesa, você corria sério risco de perder a cabeça. Era o principal crime, que era o crime de traição para a França. Tudo bem? Ser contra-revolucionário, né? E outros crimes, como o assassinato também, né? E crimes hediondos também eram, mas o principal, ser contrário à Revolução. Tá? Beleza, galera? Então, vamos lá. Então, era um momento delicado em que os girondinos ficaram indignados com a morte do rei, principalmente quando souberam da falsa notícia, da fake news. Então, é um momento, é um contexto de crescente oposição girondina, crescente oposição dos girondinos, ok? É um momento da invasão da primeira coligação, quando o rei é guilhotinado, a rainha é guilhotinada, a primeira coligação invade a França. Tá? E também é o momento de que os partidos políticos começam intensamente a disputar o poder. Tá? Começam a disputar o poder. E 3 líderes políticos se destacam. Líderes políticos dos jacobinos. Jean-Paul Marat, também conhecido como o amigo do povo, filósofo, médico, político jacobino, um homem de uma oratória singular, ele tinha um dom das palavras. Dizem que de 10 palavras que Marat dizia, ele te convencia de 15, de tão bom que ele era em manusear as palavras, né? E sempre do lado dos mais necessitados, do lado dos sans-culottes camponeses. Por isso que ele tinha um apelido, o amigo do povo, Jean-Paul Marat. Jean-Jacques Danton, advogado e político francês, inteligentíssimo, um homem inteligentíssimo, habilidoso. Para muitos historiadores, ele é o mais humano de toda a Revolução, ele é o homem mais humano da Revolução Francesa, e o grande Maximilien Robespierre, o incorruptível. Por que esse nome, professor incorruptível? Porque ninguém conseguiu comprar esse cara em nenhum momento da história, tá? Ninguém conseguiu corrompê-lo. Tentaram, muitas vezes, mas não conseguiram.
também advogado, político francês, os três eram amigos, eles eram defensores, né, do sufrágio universal, da igualdade de direitos, defensor da abolição da escravidão, defensores da maior participação popular dos sans-culottes, e eles, os inimigos desses caras chamavam eles de ditadores sanguinários. Professor, como pode ser os caras serem heróis para um povo e odiados para uns? Como toda política, né, galera? Como todo político, ele pode ser amado por uns e odiado por outros, né? Vamos olhar para o próprio presidente que está no poder agora no Brasil. Ele é amado por uns, que o chamam de mito, e ele é odiado por outros, que não consideram ele um bom governante. Vamos voltar um pouquinho na história. Dilma foi amada por algumas pessoas e odiadas por outras. Como todas, gente, absolutamente ninguém consegue agradar a todo mundo. Nem Cristo conseguiu agradar a todos. Não à toa acabou, infelizmente, né, crucificado. Então, são políticos. Então, eles não vão agradar a todos. Então, eles são odiados por uns e amados por outros. Então, são três importantes líderes políticos: Jean-Paul Marat, Georges-Jacques Danton e Maximilien Robespierre. Ok? Uma vez no poder, esses caras vão, né, mudar a história da França. Eles vão levar a Revolução Francesa para uma radicalização que tomará fará da Revolução uma monstruosidade. Eles vão criar, uma vez no poder, esses caras vão criar o Comitê de Salvação Pública. Então, eles criaram o Comitê de Salvação Pública. O que é o Comitê de Salvação Pública, professor? É o órgão responsável por controlar o exército francês no contexto da invasão dos inimigos. Então, o Comitê de Salvação Pública é o órgão responsável pela organização do exército francês frente à invasão da primeira coligação, tá? Então, esse era o Comitê de Salvação Pública. E também criaram o Comitê de Segurança Nacional. O Comitê de Segurança Nacional. Professor, o que era o Comitê de Segurança Nacional? Era uma espécie de polícia política. Polícia política. Que ficou responsável por identificar aqueles acusados de serem contra a Revolução Francesa, contra a Revolução. Então, todos aqueles que seriam acusados de serem contrários à Revolução eram identificados por essa polícia política, o Comitê de Segurança Nacional. Esse Comitê de Segurança Nacional é como se fosse um serviço secreto, tudo bem? Que ficava investigando as pessoas. E, finalmente, eles criaram também o Tribunal Revolucionário, que era o tribunal responsável por julgar e condenar os contra-revolucionários, aqueles indivíduos acusados de serem contrários à Revolução. Então, vamos lá. Para organizar o exército para enfrentar o inimigo, Comitê de Serviço de Salvação Pública. Para proteger a Revolução, Comitê de Segurança Nacional. Era uma espécie de polícia política que identificava aqueles acusados de serem contrários à Revolução. Identificado o cara contrário à Revolução, ele era preso e levado até o Tribunal Revolucionário. E no Tribunal Revolucionário, aquele indivíduo era julgado e condenado à morte na guilhotina. Então, essas três instituições, esses três órgãos, foram os órgãos repressivos criados pelos jacobinos. Uma vez no poder, os jacobinos vão implementar uma forma de poder extremamente arbitrária, uma forma de poder extremamente radical, que vai perseguir os opositores. Então, eles vão perseguir muitas pessoas, bem? Muitos, inclusive, inocentes. Então, além disso, eles se reuniram e elaboraram uma nova Constituição. Uma Constituição que ficou pronta em 1793. E essa Constituição estabeleceu o sufrágio universal masculino. Era o fim do voto censitário. Fim do voto censitário. Tudo que quem queria, os sans-culottes. A partir desse momento, os sans-culottes puderam participar da política. Era tudo que os sans-culottes queriam. Jacobinos do poder, eles ampliaram a participação política, os sans-culottes conseguiram votar com sufrágio universal masculino.
E eles consolidação da República. Eles consolidaram a República. Além de consolidar a República, eles promoveram a separação igreja-estado. Surge na França o Estado laico. O que é o Estado laico, professor? Separado da igreja. Cada um no seu quadrado. Estado é Estado, igreja é igreja, vamos separar igreja e Estado. E também estabeleceram um novo calendário. O calendário revolucionário, que é esse calendário que vocês estão vendo aqui do ladinho aqui, ó, né? Professor, por que eles estabeleceram um novo calendário? O calendário que você e eu acompanhamos hoje, que é esse calendário aqui, ó, tá? Dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, etc., é o famoso calendário cristão ou calendário gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório, que foi quem encomendou esse calendário. E os revolucionários jacobinos, eles romperam com a igreja. E ao romperem com a igreja, eles queriam acabar com toda e qualquer influência da igreja católica na política. E aí, o calendário era um calendário cristão. Então, eles queriam um novo calendário. Um calendário que fosse mais técnico, mais racional, mais científico. Um calendário baseado nas estações do ano, de acordo com as características das estações do ano. E vocês sabem, no hemisfério norte, especificamente onde fica a França, um clima ali subtropical, ali as estações do ano são muito bem definidas, com as características muito bem definidas. Então, por exemplo, como é que ficou estabelecido o calendário? Os meses de acordo com as características das estações do ano. Por exemplo, o mês de Brumário, mês das brumas. Mês nevoso, da neve, das nevascas. Pluvioso, das chuvas. Ventoso, mês dos ventos. Germinal, o mês de plantar, que as plantas vão germinar. Floreal, mês das flores. Termidor, mês do calor. Frutidor, mês das frutas. Então, cada nome dos meses do novo calendário tinha o nome da característica daquela estação do ano. Portanto, era um calendário mais racional. Porque não sei se vocês perceberam, se você pegar o seu calendário aí, o mês de setembro não é o mês 7. O mês de outubro não é o mês 8. O mês de novembro não é o mês 9. E nem o mês de dezembro também não é o mês 10. E por que esses meses não estão batendo, professor? Porque ao longo da história do calendário cristão, ele foi todo alterado, maquiado por interesses religiosos. Então, por isso que as estações, o número dos meses não bate com os meses. Porque o calendário cristão sofreu várias alterações ao longo de sua história. E é um dos motivos dos revolucionários não quererem mais o calendário. Ele está maquiado, está alterado, é um calendário religioso, a gente quer um calendário científico e racional. E aí adotaram esse novo calendário que vocês estão vendo aí. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas? Todo mundo entendeu a lógica do novo calendário? Alô, pessoal, vocês estão aí ainda? Esse calendário de antes é baseado em religião, ele era mais ou menos como? É o nosso calendário. É o nosso. É isso aqui, ó. Hoje, todo o Ocidente praticamente adota o calendário cristão. O calendário cristão parte do princípio que quando Cristo nasceu é o ano 1. Tudo que vem antes de Cristo e tudo depois de Cristo. Então, hoje, o nosso calendário é esse calendário, com 12 meses, né? Com meses de 30 ou 31 dias, né? Sendo que de 4 anos, eu acho que é um ano bissexto, etc, etc. É o nosso calendário. E aí, só que o nosso calendário, ele está todo maquiado. Se você perceber, o mês de setembro não é o mês 7, o mês de outubro não é o mês 8, o mês de novembro não é o mês 9, nem o mês de dezembro é o mês 10. E por que isso, professor? Porque ao longo da história desse calendário ele foi sofrendo alterações. Então ele não condiz com a realidade. E a igreja e os revolucionários jacobinos separaram a igreja e Estado. Eles não queriam nenhuma influência mais da igreja nos assuntos do Estado. E por isso eles acabaram com o calendário cristão, gregoriano, e adotaram esse calendário que vocês estão vendo ali. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Beleza? E para a gente fechar a nossa aula, também essa Constituição estabeleceu os direitos sociais, como, por exemplo, o decreto do preço máximo
Já que o problema é a fome, vamos decretar o máximo do valor que pode chegar a saca de trigo. O trigo que é ingrediente para o famoso pãozinho francês, base da alimentação do francês. Então, eles decretaram o máximo de preço que pode chegar ao valor da saca de trigo. Também decretaram a reforma agrária com o uso das terras da nobreza, com as terras da nobreza. E só para vocês terem uma ideia, a nobreza tinha 1/4 de todas as terras da França. 1/4 de todas as terras da França pertencia à nobreza. Então, vamos pegar essas terras e vamos fazer a reforma agrária entre os camponeses. Os camponeses morreram de rir, abraçaram seus culotes, né? Decretou também o ensino primário público e obrigatório. Público e obrigatório. Que legal, professor, ensino público obrigatório só que é um pequeno detalhe. Nem todos vão ter acesso a essas escolas, porque mesmo assim essas escolas vão ser escolas da burguesia, tá? Então, eram poucas escolas e a maior parte delas estavam loteadas pelos filhos dos burgueses, né? E também aboliu a escravidão, abolição da escravidão nas colônias francesas. E é aqui que acontece no Haiti, em 1794, a Revolução do Haiti. Quando a escravidão é abolida no Haiti, a aristocracia haitiana não concordou, os escravos se revoltaram e ocorreu a Revolução dos Escravos no Haiti. A gente vai estudar essa revolução, tá? Serão cenas de capítulos futuros quando a gente falar da independência da América. Depois de... Eu acho que daqui umas 4 ou 6 aulas a gente começa a estudar essa parte. Então, é nesse momento que ocorre a Revolução de Escravos no Haiti. Então, perceba que o que está acontecendo aqui? Avanços sociais, conquistas sociais, ao mesmo tempo que está acontecendo perseguição, censura, repressão, violência, pessoas sendo guilhotinadas. Então, ao mesmo tempo que a maioria da população está tendo conquistas, também existem pessoas que estão morrendo em nome da Revolução. Na próxima aula, galera, a gente vai falar justamente desse momento, que é o período do terror, o terror jacobino, que custou a vida só em Paris, entre 1793 e 1794, a 16 mil pessoas. Mais de 16 mil pessoas foram guilhotinadas só nesse período aí em Paris. Ao total, em toda a França, até o final da Revolução, foram 60 mil pessoas guilhotinadas. A que custo, então, a Revolução aconteceu? A custo de muitas vidas humanas. E muitos inocentes. Bem? Próxima aula a gente continua nesse tópico. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, pessoal, a gente fez a nossa aula por aqui hoje, tá? Semana que vem, nessa quinta-feira, infelizmente, a gente não tem aula, tudo bem? Só na outra quinta, né? Aquela questão que eu tenho com a outra escola. Então, em uma quinta-feira eu dou aula para eles, uma outra para vocês, tá? Então, só na outra quinta a gente tem filosofia e sociologia, tá? E à medida do possível, que se eu conseguir alguma aula vaga, eu conseguir, né? Algum horário vago, eu entro no buraco de algum professor e consigo dar as aulas de filosofia e sociologia. Tá? Eu vou acompanhando o calendário, como é que está o horário de vocês, vou acompanhando para tentar encaixar as minhas aulas. Mas, no mais, meninos, bom descanso para vocês, boa noite e até semana que vem. Tudo bem? Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, hein, professor. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.